Boa noite, pessoal. Tivemos um problema técnico, caímos a live. Tô convidando de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Então, Priscila. acho que agora vai, né, Ju? Agora, agora, se Deus quiser, vai. Então, voltando, retomando, para a gente conseguir subir no YouTube a nossa live. Nós estamos aqui na nossa live, a última live da Além da Missão, Cartórios Eleitorais em Foco. Hoje nós estamos com a Priscila Mendes, analista judiciária do TRE da Bahia, chefe de cartório, chefe do cartório eleitoral da octagésima oitava Zona Eleitoral de Eunápolis. É ex-servidora também do TRE do Paraná, formada em Direito pelo FG, Universidade Federal de Goiás, e pós-graduada em Direito do Estado pela Unhanguera, e entrou na Justiça Eleitoral em 2010. A gente estava conversando sobre o fechamento do cadastro, não é isso? Você estava Sim, contando da da alegria alegria do do povo baiano. baiano de É, ficar na fila sem estresse. eu estava até pensando aqui, eu ia até comentar com você, que em muitos lugares a gente acompanha grupos, né, de colegas, chefes de cartório e não chefes também, que houve muitos problemas, né, de segurança, de agressões, por conta de fila, por conta de irritação, a gente segue alguns protocolos, precisa de alguns documentos, né, apesar de a gente tentar facilitar ao máximo que o eleitor consiga alistar, consiga transferir, seja o que ele queira, Sim. né? Fazer no cadastro eleitoral. Mas algumas regras precisam ser cumpridas. E em alguns lugares, que não na Bahia, a gente ficou sabendo de algumas agressões e tal. Então, assim, é muito bom ouvir que, pelo menos na sua Isso, zona, isso aí foi um pouco a diferente, gente né? vê, a gente viu isso. A gente viu pessoas assim, bem pacientes, né? De ficar tanto tempo na fila. Tem gente com os ânimos alterados? Sempre tem. Principalmente porque vai chegando nos últimos dias, a gente tem que montar uma estratégia de atendimento para a gente conseguir atender o máximo de pessoas, mas a gente é humano, a gente não é robô, a gente não consegue atender todo mundo que aparece. Então, sempre vai sair gente insatisfeita, gente falando mal, que não foi bem tratado, a gente sabe que isso ocorre. Aqui na Bahia, a gente também tem problema com segurança, como acho que todo TRE tem, porque não é possível fazer uma. A gente ter policiamento por conta do órgão, né? Não, muitas vezes isso não é possível. Aqui, especificamente em Eunápolis, nós tivemos o apoio da Guarda Municipal. Os juízes eles solicitaram esse apoio da Guarda Municipal e a gente teve um policiamento bastante representativo nos últimos 3 dias do fechamento de cadastro, então isso foi bem positivo para nós. E a nossa estratégia aqui foi, a gente, por experiência de eleições passadas, de deixar portões abertos e ao livre acesso da população, nós tivemos muito problema de gente furando fila, gente que não leva a documentação, aí vai lá, pede para um vizinho, para um parente ir buscar, depois volta e vira aquela confusão. Não, Exatamente. o documento está aqui, e aí vira bagunça, né? Então, esse ano a gente resolveu deixar portão fechado, um segurança na porta, que a gente conseguiu para o fechamento de cadastro. O tribunal conseguiu fazer um contrato assim às pressas e liberar um
um segurança para a gente, para o fechamento, para a última semana. Então, a gente teve esse apoio desse segurança para ficar controlando a entrada e saída de pessoas, e a gente trabalhou com senha, porque, infelizmente, não é possível atender todo mundo que aparece nos últimos dias, né? Mas, em linhas gerais, eu vejo assim que o fechamento foi muito positivo, que apesar da insatisfação, que graças a Deus foi minoria, a gente conseguiu atender uma grande parte da população. E também eu levo em consideração o fato da gente ter também esses polos descentralizados, que aí a gente evita que as pessoas dos outros municípios venham para a sede fazer título, e a gente conseguiu otimizar, então, esse atendimento. Mas a gente teve que trabalhar com senha, portão fechado nos últimos dias, até para a nossa própria segurança, né? Para não ter Com gente mais certeza. alterada lá dentro, né? É. Além do fator humano, que são pessoas atendendo, tem o sistema também, né? Que é tecnologia, às vezes falha, tem o tempo que se leva para atendimento mesmo, né? Não tem como correr com isso, então Não. tudo leva tempo, né? E a gente não tem como passar por cima disso, né? E quanto mais carente a população, mais difícil é, porque é questão de alfabetização que não tem aí, ou pouca instrução, que aí na hora de assinar é difícil, na hora de colher biometria é difícil. Então, tem vários fatores, né? E assim, infelizmente, os nossos sistemas, às vezes computadores, o próprio sistema da biometria não é de última tecnologia, então quanto mais uso, mais difícil vai ficando, né? Então, são várias questões. Graças a Deus, dentro da nossa realidade, a gente conseguiu otimizar e atender a população de uma forma satisfatória. Que bom. E na hora que eu não sei se fui eu que caí, mas eu acho que fui eu. Eu também não sei. Aí eu estava falando sobre a questão dos presos. Isso, Que para isso que eu nós ia te perguntar. que para nós aqui foi uma novidade. A gente sempre teve a exigência de mandar ofício, verificar a quantidade de presos aptos e que querem, né? Porque primeiro tem que estar apto, depois eles têm que manifestar interesse em fazer o título, né? Nós nunca tivemos um número considerável de pessoas querendo. E, para nossa surpresa, esse ano a gente teve 164 presos provisórios que quiseram manifestar interesse em fazer o título. Então, nós montamos uma força-tarefa aí para esse fechamento de cadastro, para estar atendendo a essa população específica carcerária, e foi um serviço bem assim peculiar, bastante interessante, né? Porque é muita burocracia, né, para você entrar num presídio. É uma logística específica, né? E a gente tem, assim, obrigação de ir, porque a gente não pode pedir que eles venham até nós, né, por questões de segurança. E é muita gente, era 164 pessoas. Então, nós fomos até lá e montamos um posto descentralizado da Justiça Eleitoral e conseguimos atender a esse eleitorado, né? Então, e uma coisa que a maioria não sabe, é que o preso ele precisa transferir o título para o município onde ele está cumprindo a pena, né? Cumprindo não, né? Porque ele não foi condenado, mas que ele está lá preso provisoriamente. Que ele obrigatoriamente, a maioria não votava, né, em Eunápolis. Mas a gente se surpreendeu com a quantidade de pessoas que quiseram realmente transferir e exercer a cidadania, né? Interessante. E teve algum contratempo, assim, no sentido deles se cadastrarem? Teve. Pessoas que se manifestaram interesse em fazer, aí quando falava que tinha que colher biometria, eles, o quê? Eu vou deixar minha digital aí, não quero, não. Porque eu pergunto assim, a gente teve,
eu até comentei numa live anterior com um colega de Minas, né, que a gente é, fez a gente faz essa primeira pesquisa, né, com o presídio, que entra em contato com os presos, e tem interesse de exercerem a cidadania nessas eleições, depois a gente faz o levantamento no cadastro eleitoral, para ver se é eleitor, se tem condições, se já está suspenso o título, né, para ver se realmente ele tem condições de votar. E depois a gente vai explicar essa questão de que vai ser, como você disse, vai ser eleitor, né? Se não for eleitor do município, vai ter que transferir para o município. Muitos não têm interesse. A gente até parou nesse ponto porque eles manifestaram, não, eu quero votar, mas eu quero votar na minha cidade. Se não tem jeito, eu não tenho interesse. E outra coisa que a gente observa também, que é um pouco de dificuldade, que a gente tem um pouco de dificuldade, é que eles não têm documento, né? Quando eles são presos, é, Exatamente. eles não são Aqui, presos com documento e não apresentam documento, né? Não foi tem bom você documentação. falar disso, Ju, porque aqui na Bahia teve uma consulta. Foi em 2022, na época da eleição geral, que teve essa demanda. Toda eleição tem essa demanda, né? Independente de ser municipal ou geral. E uma zona de Salvador fez essa consulta para o presidente do TRE Bahia na época sobre a questão da documentação dos presos. O que poderia ser considerado como documento de identificação? E o presidente aqui fez ele respondeu à consulta e mandou publicar uma portaria porque a ficha do presídio, eles têm inclusive foto e biometria aqui no estado da Bahia. Eles têm um sistema de colheita de biométrica, de reconhecimento facial, e essa ficha do preso serve como documento de identificação. Então, por isso, a gente conseguiu atender satisfatoriamente a todos que manifestaram interesse em regularizar a situação eleitoral. É interessante, aqui também foi, com base na ficha do próprio presídio. É porque Então, aí é o é bom único que documento tem que esse norma... eles tem têm. agora ficou um normativo interno do tribunal dizendo que a ficha do preso serve como documento de identificação, então facilitou aí a questão da demanda, né? Da gente atender o serviço que é solicitado, né? Exatamente. Enfim, a gente passou, né, do fechamento do cadastro, agora a gente já está entrando numa outra fase, né? Fechou os eleitores, assim, praticamente, lógico que tem alguma movimentação ainda, né? É mais questão de suspensão, alguns ajustes, né, que ainda tem um prazo, né, assim, os eleitores não se alistam mais, não transferem, mas tem alguns ajustes que são feitos de decisões posteriores, né, judiciais, decisão de coincidência e tudo, mas é uma coisa menor, né. Então, agora a gente vai ajustando o cadastro eleitoral e um passo importante que está acontecendo na maioria das zonas é a convocação de mesários, né. Eu E imagino que vocês já devem estar passando por isso, a gente está já passando por isso aqui, estamos é, nessa que é uma, movimentação de parametrização de sistema, pedir lista para a prefeitura de servidor público. que parece algo muito simples, né? Que é simplesmente ir lá pegar da eleição passada, chamar, parece. Porque chega lá no dia da eleição, já está lá todo mundo trabalhando, mas é uma coisa meio complexa, Com né? Tem as certeza. dificuldades, o mesário e a mesária tem que ter um certo perfil, né? Exato. Porque são pessoas que tem que ter um certo entendimento, tem que ter facilidade com algumas coisas, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta aí? O que vocês têm de facilidade aí no tribunal de vocês? Então, a minha zona especificamente, ela tem um eleitorado os meus dois municípios que não são aqui da sede, são municípios menores. Então, é aquele pessoal que trabalha mais com agricultura. Então, são pessoas menos instruídas. Então, a nossa dificuldade é encontrar
até aqui na sede, porque a minha parte do município de Eunápolis é a zona rural e a periferia. Então, eu tenho essa dificuldade de encontrar gente com escolaridade adequada para exercer o cargo de mesário, né? Principalmente para quem vai fazer a ata, né? Para secretário que vai preencher a ata. Redigir, né? A gente vai ler a ata no final da eleição, é sofrido. Que a pessoa não escreve praticamente nada. Às vezes tem muita intercorrência e nada tá documentado, né? Então, a gente tem essa dificuldade de encontrar pessoas capacitadas. Então, a gente sempre pede aqui, a gente oficia a prefeitura, os órgãos públicos, para tentar ao máximo colocar servidor público que tem interesse, porque ganha folga, né? E aqui a gente tem uma parceria boa, porque aqui tem muita universidade, aqui tem umas 3, 4 universidades e tem a escola técnica. Então, a gente faz parceria com as universidades para quem for mesário voluntário das universidades, estudantes, ganharem horas para a faculdade. Então, Extracurricular, né? aí com isso a gente consegue bastante mesário voluntário a gente consegue colocar aí nessas sessões menos favorecidas, assim, de gente com capacidade que tenha estudo, né? Então, a gente consegue espalhar mais pela cidade. Mas, e aí, aqui na Bahia, a gente tem, depois da pandemia, o TRE baiano aqui implementou um sistema que chama SGCE, que é o Sistema de Gerenciamento de Convocações Eleitorais. É um sistema próprio que ele é interligado com o Elo, e a gente consegue convocar por esse sistema, a gente faz a convocação e a gente consegue pegar o número que a pessoa cadastrou na época que fez o título. Se o número tiver atualizado, a gente consegue, pelo próprio sistema, convocar a pessoa pelo WhatsApp. E aí a gente não considera a intimação válida, a convocação válida com aquele VV do WhatsApp, mas ele tem um sistema que a pessoa recebe uma comunicação formal, assim, um texto formal padrão da Justiça Eleitoral, diz que a pessoa foi convocada e manda um link para ela clicar para abrir a carta de convocação. Aí, como a gente sabe que tem muito golpe, muita gente desconfia de que é realmente a Justiça Eleitoral que está mandando a mensagem, né? Desconfia e liga no cartório para confirmar, vem cá, é vocês mesmos que me mandaram isso aqui? Então, o TRE baiano ele tem que fazer uma divulgação. Na época de convocação de mesário que começa agora, a gente faz uma divulgação dentro do estado para que as pessoas conheçam esse número de WhatsApp, para saberem que realmente é a Justiça Eleitoral que está mandando mensagem sobre a carta de convocação. E a gente está tendo uma resposta. A última eleição, já na última municipal, a gente usou como um piloto, algumas zonas usaram esse sistema como um projeto piloto. Na eleição geral, ele já foi implementado em todas as zonas, mas de uma forma opcional. E eu acredito que nessa eleição ele vai ser de uso obrigatório por todas as zonas. Mas a gente viu que deu certo. E muito assim, a minha zona, uns 80% eu consegui Nossa, intimar sem precisar de oficial de justiça, o que é um volume grande. trabalhoso. E Uhum. assim, teve zonas que o percentual foi menor, mas sempre mais de 50%. Então, é um sistema que veio para ajudar a gente a facilitar a convocação de mesários. Mas a É choradeira porque vai continuar a mesma, viu, Juliana? É porque realmente é uma dificuldade, né? Assim, a gente não pode simplesmente, quando era época de carta, né? A gente não pode simplesmente enviar a carta e considerar esse, não voltar o AR assinado, a gente não pode considerar que o mesário vai comparecer, que ele foi intimado, porque de repente ele não aparece lá, né, para trabalhar, e Exato. E a mesa aí fica vai ter um problema de desfalcada. intimação até para cumprir o
processo depois de mesário faltoso, E é bem possível que quem recorrer em grau de recurso, a pessoa consiga se livrar da multa, porque a intimação não foi de maneira regular, né? Então, exatamente. o que o tribunal pensou foi em fazer o link, porque quando a pessoa clica, é realmente a pessoa, porque quando ela é direcionada para o link, ela tem que digitar o título de eleitor dela. Então, ela tem que dar uma informação para mostrar que é ela mesma que está. Muito bem Então, pensado. é uma confirmação de leitura, porque a pessoa bota uma informação para abrir a carta de convocação. Então, É muito interessante. é bem interessante. E o próprio sistema, que fica mais bacana da gente visualizar, é que o sistema ele mostra, ele tem um campo que fica verdinho quando o mesário abriu a carta de intimação. Então, você abre por sessão, você vê que está lá todo mundo verdinho, você sabe que aquela sessão está tudo ok, que está todo Já mundo intimado. fechou, né? O próprio sistema te dá o controle se a sessão está com todos os mesários convocados. E ele, se você pode filtrar seu campo de pesquisa para mostrar só as sessões que ainda precisam de mesários, que ainda tem mesários que ainda não convocou. Então, a gente consegue pesquisar onde que a gente precisa tapar as lacunas ali que está faltando mesário para intimar. Então, é bem bacana. E quando No caso, você se não não conseguir consegue... intimar, Isso, e tem muita de repente gente já substitui, né? Isso. E aí, assim, como a gente quer ao máximo que a intimação ocorra sem oficial de justiça, porque eu imagino que é uma dificuldade da maioria dos TRS, a gente sabe que o oficial de justiça ele não é bem remunerado. A demanda é grande e não são todos os mandados que ele consegue receber, né? Tem um limite que é pago pelo tribunal. Então, a gente é o maior interessado em tentar que a intimação ocorra virtualmente, né? Para não precisar do oficial de justiça. Sem contar que é bem Então, mais rápido, né? é Essa mais resposta, bem mais rápida a resposta, né? Então, quando A gente esperar o que a avançar gente o faz? mandado. Isso, aí o que a gente faz? No primeiro momento, a gente utiliza o sistema e gera todas as convocações pelo WhatsApp. Aí a gente já recebe, depois de uma semana, o que a gente conseguiu de intimação espontânea. Aí a gente tem uma pessoa no cartório que fica por conta de ligar no telefone daqueles que não confirmaram. Vem cá, você recebeu uma mensagem aí? É a Justiça Eleitoral mesmo, aqui é da Justiça Eleitoral, nós estamos te ligando. Aí a gente dá as informações, você é o fulano, filho de fulano, data de nascimento tal. Então, aqui é da Justiça Eleitoral, e clica lá, confirma lá. Às vezes a gente fica até meio com suspense para a pessoa confirmar. Depois, se ela quiser pedir substituição, ela pede. Mas o importante naquele momento é ela clicar lá e se dar por convocada, né? Então, a gente tem essa segunda etapa, que é fazer o serviço de ligar, de ir atrás. E quando a gente não consegue mesmo contato por telefone com a pessoa, é que a gente vai atrás pessoalmente, né? Mas aí a quantidade já diminuiu bastante, né? Quando chega nesse Com ponto, certeza. é bem menos gente para intimar. Então, fica bem mais fácil. E isso para cidade grande é excelente. Cidade menor, às vezes todo mundo conhece todo mundo, você manda até o vizinho, manda lá fulano vir aqui que ele foi convocado. Né? A gente tem essas facilidades quando a cidade é menor, mas para cidades maiores, esse sistema veio acrescentar muito, está ajudando Com bastante. certeza. A gente tem muitos casos também, pelo menos acontece aqui comigo, a cidade é pequena, mas tem mesários que são eleitores aqui, mas moram fora. Então, às vezes, quando era carta, a carta ia, às vezes a pessoa não estava na cidade, né? Às vezes era parente, aí o parente não queria receber.
Aí por WhatsApp é muito mais fácil, né? Tem essa facilidade Certeza. ainda também. Porque ainda mais uma eleição municipal como essa, a gente sabe que as pessoas, por mais que não morem, elas têm interesse Claro, de ir até o município onde ela vota para votar, né? A gente sabe que a municipal, o índice de abstenção é menor, né, do que a eleição geral. Então, o WhatsApp vai ajudar muito nessa questão da intimação para a convocação, né, do mesário. com Está bem certeza. satisfatório. Tomara que venha para os outros regionais também, Com que é muito certeza. E interessante. aí, a gente tem até esse sistema, ele inclusive ele permite que você identifique quem. Porque agora está mais fácil, porque quase todo mundo que está fazendo recadastramento biométrico, a gente está colocando CPF, né? E com o CPF da pessoa, está facilitando para a gente a questão do pagamento de mesário, que a gente consegue, até esse ano, existe uma possibilidade, eu não sei se o tribunal, eu escutei que eles vão tentar fazer, mas não sei se vai conseguir, é pagar por PIX. E aí a gente vai usar esse sistema Já o de CPF, convocação para gerar o PIX, para o mesário receber também por PIX. Vamos ver se vai dar certo. Aí vai ser mais aqui, uma inovação. aqui vai ser por Pix, aqui em Minas. Vai ser por Pix. Vai ser Vamos ver por quê? também. Por Faliu Pix, por Pix. por PIX também? É, Eles também já é outra teve uma época que eles facilidade. tentaram fazer cartão, um cartão, tipo um cartão de vale alimentação. Mas aí sai muito caro esse cartão, então inviabilizou. Uhum. Aí que essa logística do dinheiro, o dinheiro é sem dúvida a melhor opção, mas para nós é uma questão de segurança não ter que andar com esse É tanto de muito dinheiro. complicado. A forma de distribuição também é complicada. É tudo complicado, né? Com certeza. E aí vamos torcer para dar certo, né? Ó, Para facilitar a nossa É, vida. é verdade. E dos mensagens também, muita gente está preferindo não pegar dinheiro também, né? É, que hoje em dia é difícil quem não aceita Pix, né? Porque até pela questão da alimentação em si, todo mundo vai num restaurante, num supermercado comprar alguma coisa, todo lugar aceita Pix, né? Então é É, muito mais prático, né? exatamente. Então, a gente está aqui falando de mesário, a gente está nessa fase de mesário, eu estou pensando também numa outra é, fase que a gente está, numa outra etapa, que é, pelo menos aqui, a gente está passando por vistoria nos locais de Sim, votação. Aqui, eu acho que é uma preocupação nacional, preocupação do TSE, tem uma preocupação muito grande com acessibilidade dos locais de votação, né? Apesar dos locais de votação não serem de propriedade da Justiça Eleitoral, são locais de votação requisitados, né? Mas mesmo assim, há essa preocupação com a acessibilidade, então é feita a vistoria não só pela acessibilidade, mas também pelas condições dos locais, se estão nas mesmas condições das eleições passadas, porque a gente ficou 2 anos, né, sem ter sim. contato com esses locais. Vocês estão nessa fase? Como que funciona Então, aí? Como é que está? aqui a gente tem duas vistorias, né? Uma a gente faz no primeiro semestre, justamente para fazer esse pente, passar um pente fino e verificar se existe escola que precisa de algum ajuste, alguma reforma, alguma mudança. E mais perto da eleição a gente faz outra vistoria. E a gente, tanto a primeira quanto a segunda, a gente tem um sistema também. Esse eu tenho quase certeza que não é do TRE da Bahia. Se eu não me engano, se não me falha a memória, é do Tocantins. É um sistema que foi criado no Tocantins e a Bahia implementou aqui, que é o GEL. É um sistema que faz a vistoria. A vistoria ocorre dentro de um aplicativo de celular. A gente cadastra, tem um programa na intranet do tribunal, que fica dentro do Odin, e
e cada pessoa instala no seu telefone pessoal. A gente aqui prefere, apesar do cartório ele ter um celular, a gente prefere, por questão dos dados móveis, como a gente vai se deslocar até o local de votação, a gente acaba usando os dados móveis da gente para não ter que pedir o Wi-Fi da escola, né? Então, a gente acaba fazendo do celular da gente. Mas então, a gente baixa esse aplicativo. A partir do momento que você tem o aplicativo, ele é vinculado à sua zona eleitoral, ao título de eleitor, o seu título é cadastrado para a zona. Então, a gente tem acesso apenas aos locais de votação da nossa zona. Quando você clica no local de votação, o sistema já faz a localização de GPS. Então, a localização já fica registrada no aplicativo. E essa localização de GPS é passada depois para o Elo, para a gente preencher lá os locais no Elo. E a gente faz a própria vistoria no aplicativo. Então, a questão de acessibilidade, a gente marca se está adequado, se as instalações elétricas, se precisa de alguma reforma, a gente sinaliza no aplicativo. Eles pedem foto para a gente anexar, pede foto da fachada da escola, foto das salas, a quantidade de salas. Então, para a gente até pedir a reforma fica mais fácil, porque a gente tem tudo documentado através de um relatório que é gerado em PDF depois daquele sistema, e tem inclusive imagens, né, para mostrar o problema, se ele existir. E quando é escola municipal, a própria zona, através do juiz, pede a reforma para a prefeitura. E quando é escola estadual, a gente envia o relatório para o TRE e o presidente ele manda um ofício geral para o governador e solicita a implementação das mudanças para todas as escolas estaduais que estão com problema. Então, Isso é muito interessante. facilita muito, porque a gente não faz nada manual mais. E é tudo online, o relatório é gerado a partir do momento que você preenche a vistoria de todos os locais de votação, o relatório ele sai online. E eu especificamente, que utilizo aqui na Bahia, a gente usa, eu não sei se todos os tribunais usam, mas aqui na Bahia ele ainda não é obrigatório, fica a critério de cada zona que quer fazer, que é o JE Connect. A gente faz a transmissão dos boletins da própria escola, né? Muitas vezes a gente não traz a mídia de resultado pro cartório. A gente transmite da escola. Aqui em Minas, ele existe, mas não é obrigatório. Assim, a gente não é obrigado a implementar. Lá no Paraná é obrigatório. Eles querem que a gente transmita de cada local de votação. Aqui na Bahia já é opcional. Eles pedem, eles colocam como obrigatório um ponto, que é para a zona sempre estar testando se o sistema funciona, para eles saberem também ter o feedback, porque se não tiver muitas pessoas usando, eles não sabem a questão de fluxo de informação, se vai travar, se não vai. Então, eles pedem a gente para pelo menos um local de votação a gente fazer. Como eu tenho um local que é muito distante aqui da sede, eu tenho uma seção que ela fica a quase 100 quilômetros de distância de mim, e eu falo que não é estrada de chão, não, é de pedra, porque você tem que andar 20 quilômetros por hora, você demora para andar 30 quilômetros, você demora 1h30, 2 horas para chegar no lugar, de tanta pedra que é a estrada. Então, não é qualquer carro que vai. Então, assim, quando a gente não tinha o JE Connect, a gente... esse local de votação, a gente ia transmitir 10 horas da noite. A eleição acabou 5, a gente ficava de braço cruzado, esperando a mídia pegar para poder transmitir. Agora, a gente 5h30 transmitiu, é o primeiro que transmite. Então, assim, para mim, veio a calhar. E esse sistema de georreferenciamento, que é o GEO, ele, através
através dele, a gente também faz essa vistoria para a questão de internet, de provedor, a gente coloca tudo lá nesse sistema. Então, serve tanto para a parte da votação em si, né, do acontecimento da eleição, quanto da transmissão remota para quem utiliza o JE Connect, que a gente coloca os dados da questão de internet, se está funcionando, que aí se precisa melhorar a internet, a gente também solicita. A gente aqui tem uma verba de suprimento de fundos para eleição, que o tribunal também dá suprimento de fundos para a gente comprar chip, até se precisar contratar provedor para um dia, a gente tem dinheiro para contratar. O GEConnect para vocês, vocês recebem notebook, ou vocês utilizam o computador do local? Como a gente funciona? não recebe, a gente tem um notebook, que na verdade, esse notebook ele é entregue para a gente fazer atendimento itinerante quando precisa, como foi o caso do atendimento dos presos. A gente utilizou o notebook do cartório. Ele tem duas funções esse notebook. É para fazer atendimento itinerante e fazer audiência quando tem audiência. Porque aí a gente instala câmera e faz a audiência, que hoje em dia, graças a Deus, as últimas foram online, né? Então, eu nem sei como é que vai ser daqui para frente nessa eleição. Mas para essas duas ocasiões. Então, nós não temos equipamento suficiente para, se a gente quiser colocar em todo local de votação a transmissão, a gente não vai ter notebook, 10, 15 notebooks para colocar. Então, a gente acaba utilizando os notebooks da escola. A gente monta aqui, pelo menos em Eunápolis, eu tenho uma equipe bem já que está comigo há umas 2, 3 eleições. Eu convoco, eu tenho um colega da Justiça Federal que ele brinca comigo, que ele fala assim: eu quero meu pagamento em folga. Aí eu ele é formado em TI, então para mim é uma mão na roda, porque ele entende tudo de computador. Eu coloco ele para fazer vistoria dos locais para ele ver internet, para ele ver programa. Aí, como ele entende tudo, aí ele vê todo, aí ele analisa os computadores da escola, ele configura, aí ele pede permissão. Quando pode acontecer do diretor não querer deixar usar o notebook do cartório, a maioria às vezes não deixa por achar que a gente vai entrar no computador da escola. E a gente explica que a gente nem entra, nem vê o que tem dentro do computador da escola, que a gente não tem acesso a nenhuma informação particular. Então, a gente tem todo esse trabalho de explicar, né? Então, eu tenho esse colega que ele é da área, e aí ele, se me dá folga, eu faço tudo pra você. Aí eu fico tranquila. Eu tenho essa ajuda. Porque assim, eu não sei se deu para entender, porque a gente está falando de JE Connect, funciona assim, né? No dia da eleição, a gente utiliza um computador, né? Ao invés de a urna, os dados da urna, né, de votação são salvos numa mídia, né, um pendrive. E esses pendrives, eles são lidos no sistema da Justiça Eleitoral, né? Que geralmente vem para o cartório, a gente recebe esse pendrive no computador do cartório, no sistema da Justiça Eleitoral, no cartório eleitoral. Só que em regiões de difícil acesso, em sessões de difícil acesso, a gente consegue utilizar um computador que pode ser, por exemplo, um notebook, igual eu estava falando, que eu te perguntei, né? Ou um computador mesmo privado, né? Que ele gera, questão de TI, não sei se gera, ele gera um ambiente fechado dentro do computador, que pode ser qualquer computador. Ele não vai ter comunicação com esse computador, né? Ele é totalmente seguro. Ele utiliza a internet daquele computador para transmitir a mídia, né? Só isso, né? Ele transmite os dados e já cai direto no sistema da Justiça Eleitoral, como se fosse o computador da Justiça Eleitoral, como se estivesse no cartório, né? Que o
o JE é um pendrivezinho, né, que tem o programa da Justiça Eleitoral, que tem lá o transportador. Então, quando a gente entra com esse pendrive, o pulo do gato, vamos dizer assim, é a questão de fazer o computador da escola iniciar no pendrive sem que ele abra com os dados da escola, né? Então, aí entra a parte de quem entende de computador, de conseguir dar o setup lá no computador No para lugar ele estar certo. no pendrive e não abrir o computador da escola. É. Então, por isso é que eu prefiro mandar ele primeiro, que aí o que eu faço? Ele entende, ele dá lá o setup, aí ele vai em cada escola, ele vê qual o comando que dá o setup na máquina, ele anota, ele fala, aí ele bota uma etiqueta, eu falo, ó, etiqueta, e fala assim, ó, gente, esse computador aqui vai ser o da Justiça Eleitoral no dia da eleição. Ninguém deixa esse computador aí quietinho para a gente usar na eleição. E aí a gente monta uma equipe e aí ele vai para cada pessoa que vai para o local de votação no dia transmitir, ele faz aquele serviço de beabá, de explicar. Aí ele tem que ir na escola com a pessoa, para a pessoa testar, para ver se vai dar certo, se ela vai acertar. Então é bem trabalhoso, né? Um serviço trabalhoso, de formiguinha, porque eu falo que a gente é de uma geração que começou na máquina de escrever, né? Então a gente não tem essa habilidade toda com o computador, né? Então, aí a gente precisa ensinar, rezar a cartilha para quem também está na mesma situação que a gente, né? Exatamente. Mas dá certo, né? Até agora está dando certo. Funciona muito bem. Funciona. Aqui, principalmente para esses locais de difícil acesso, para mim foi uma mão na roda, porque a gente consegue otimizar bem a transmissão. E depois a gente fica só aguardando o material mesmo, né? Físico, né? A urna, o material, mas a totalização, os dados da eleição mesmo, eles já caíram no sistema, já publica, né? Já são feitos os cálculos necessários. A gente está trabalhando ainda, o povo já está comemorando, né? Já está saindo nas exatamente. caravanas na cidade. Exatamente. Então, a gente está sempre contando com a tecnologia, né? Hoje em dia tudo, a gente depende do computador, não tem jeito, né? Então, esse sistema GEL, para a gente, ele tem duas finalidades no final das contas, que é ajudar quer dizer, ele é para fazer vistoria, mas ele ajuda para a eleição em si e também para fazer esse apanhado para fazer a transmissão remota para as zonas que optarem, né, em transmitir remotamente, a gente já faz um levantamento. Já está pronto. Isso. Então, é bem bacana. Outra coisa, aqui em Minas a gente ainda não tem esse gel, eu achei muito interessante. E outra coisa que você disse que não veio da Bahia, mas já foi implementado aí, mas que veio, um sistema que veio da Bahia e é muito interessante, é o uso da inteligência artificial para o PJE, facilitar a análise de processo no PJE, né, que é o sistema Janus. É Janus ou Janus? Janus, né? Janus. Você já teve contato com ele? Como é que funciona? A gente aqui já usou ele, a gente usa já desde a eleição. Ele foi, assim como o SGCE, ele foi piloto para determinadas zonas, uma época, e depois, essa última eleição, ele já foi implementado, na eleição geral, ele já foi implementado para toda a Bahia. Então, a gente usou, ele foi muito útil para prestação de contas de campanha. A gente sabe que, apesar de ter sido uma eleição geral, que para a zona eleitoral não pesa tanto a prestação de contas, mas ele foi uma forma de testar já para vir agora para essa próxima eleição, que a municipal a gente sabe que a prestação de contas já é mais difícil de analisar, porque tem muita movimentação financeira, né? Para a maioria, eu acredito que existe uma grande movimentação financeira. Então,
O sistema ele facilita, assim, ele vai. O PJE, ele existe determinadas tarefas, né? Expedir documento, concluso para o juiz. Então, tem determinadas tarefas que o processo fica, que se você deixar 1, 2 dias parado, o próprio Janus, que é esse sistema de inteligência artificial, ele vai cumprir a tarefa para você. Então, você colocou lá o processo para expedir edital de intimação. Vamos supor que você está na fase inicial da prestação de contas, que tem que intimar via edital para quem quiser impugnar a prestação de contas. Se você deixa lá parado na fase lá de expedir edital, ele mesmo vai expedir o edital para você automaticamente. Então, ele facilita bastante essa parte burocrática do processo que precisa ser cumprida e que, às vezes, demanda, a gente perde muito tempo fazendo. Eu por exemplo, eu fico com medo de colocar um monte de processo assim para fazer em massa, eu boto de 10 em 10. Eu não boto muito de uma vez, não, que eu fico com medo de não dar certo. Então, o Janus não. O Janus vai lá e faz tudo para você e a gente não É tem porque essa dá muito preocupação. erro o PJE, né? Aí, às Demais. vezes, a gente coloca muitos, né, para fazer de uma vez, e uns vão e outros E não. outros não. Realmente é um risco, É né? um risco. Então, aí eu prefiro. Aí, assim, a gente sabe que, como tem esse sistema, essa inteligência artificial, então o próprio sistema faz essa parte burocrática para você, a gente não precisa se preocupar. E tem agora o projeto do TRE para essa eleição municipal, além dele atuar na prestação de contas, publicando edital, publicando sentença, você lançou a sentença, o juiz assinou a sentença e devolveu para você, você lançou a movimentação do registro de sentença e deixou lá parado. Ele próprio publica a sentença para você, no DJE. Então, ele Aquelas tem essas facilidades. tarefas repetitivas, Essas né, que a tarefas gente... repetitivas ele faz para a gente. Então, aí o pessoal do tribunal aqui está querendo que o Janus faça também, nessa época de registro de candidatura, além dessa parte de publicação de edital, para quem quiser impugnar o registro de candidatura, eu não sei se vai dar certo, mas a ideia é que ele faça sentenças, também essas sentenças básicas de deferimento, que não tem nenhuma impugnação, que são de processo Está com a civil, que não tem documentação completa. isso. Ele vai até a sentença, aquela sentencinha que tem no CAND, ele vai jogar para o PJE e vai publicar com deferimento. Eu não sei qual o comando que a gente vai dar para essas sentenças serem formuladas automaticamente, que a gente ainda vai ter provavelmente curso sobre isso, alguma orientação nesse sentido, mas a ideia é que esse grosso de processo, que a documentação está ok, que pode deferir o registro, a gente faça de uma forma automatizada. Então, vai ser bem bacana, que a gente não... Que muitas vezes é um serviço tão repetitivo que a gente acaba cometendo um erro material, digita um nome errado, um número de título errado. Exatamente. Agora tem a preocupação também com a LGPT, né? Porque a gente não pode publicar nome completo, com documento, com o número do CPF, de título, né? E aí a gente tem até que verificar como é que vão ficar as sentenças, né? Também, para obedecer à lei de proteção de dados. Mas eu acredito que vai ser um salto muito grande para a gente essa questão de ter esse deferimento automatizado, né? Para esses processos que são fáceis, né? É lógico que aqueles que têm impugnação, que tem que ter um contraditório, uma ampla defesa, esses a gente ainda vai ter que analisar manualmente. Mas só de a gente saber que uns 30%, 40% a gente elimina de uma forma automática, para a gente é um facilitador, porque
a gente tem que partir do pressuposto que a maioria das zonas só tem 2 servidores, né? Então, acaba que todo mundo fica muito sobrecarregado. Ao O que mesmo puder tempo a vir gente para está ajudar, né? ao mesmo tempo a gente está mexendo com o Toma, mesário, ao mesmo que não para, né? Vai exatamente. A gente movimentando. não para um Ao mesmo serviço tempo a para gente está fazer mexendo outro. com propaganda, né? Que E com fora que tem médico. servidor que não é formado em direito, né? Então, ainda É, tem isso, né? O que a gente puder fazer, ter para poder ajudar a gente nessa empreitada é sempre válido, né? com E o Janus certeza. ganhou prêmio. Esse ano o Janus ganhou prêmio de inovação do TSE, dessa parte aí de processo de trabalho, né? O Janus ganhou o primeiro lugar esse ano como prêmio de inovação. Muito merecido. Eu concordo com a premiação. Eu acredito que outros tribunais vão usar também. Os colegas lá do Paraná, O TRE de Minas do Paraná vai Defense, utilizar. A eu gente acho que ainda não vai sabe. implementar. A Eu não gente ainda sei, eu tenho não certeza sabe que vai ser como, né? bem. É. A gente não sabe como ainda, alguns detalhes, igual você mesmo disse, né? A gente não, como que vai ser a movimentação e tal, mas que vai ser utilizado aqui no TRE de Minas, a gente já sabe. Mas eu acredito que a forma de fazer deve ser basicamente a mesma, né? Uhum. Mas o que ele faz já ajuda muito, né? Que as intimações, aí essas sentenças, até tem aqui na Bahia, eles na prestação de contas em si, ele tem você tem os modelos, o pessoal da TI colocou os modelos do Janus de sentença. Então, quando você, mesmo que ele não faça automático, por algum erro de parametrização do sistema, a gente tem, de qualquer forma, os modelos já de pronto, que você digita, aparece lá o modelo e já sai com Já os dados facilita do também. processo. Você abre e já sai com os Uhum. dados do processo. Então, se não tiver nenhuma intercorrência, já vai estar lá tudo documentado. Não precisa nem alterar os dados do processo, que já está lá automático. Então, Muito ajuda bom, bastante. com certeza. E o que mais E de novidade que você me diz de sistemas? Porque, pelo jeito, a Bahia é campeã de sistemas que eu acho que para a maioria, não sei se a facilitar a maioria, vida. a gente tem então um sistema de chatbot. A gente tem 2 chatbots. Tem um chatbot que é para os eleitores e tem um chatbot que é para os servidores. Esse chatbot que é para os eleitores é um sistemazinho que é um WhatsApp, né, do TRE, acho que o DDD é de Salvador, né, 71, mas que você manda o WhatsApp, aí vem as opções para os eleitores, né, escolher se quer certidão, saber local de votação, essas informações mais corriqueiras, né, que o eleitorado pede para a gente. E o próprio chatbot, ele, através da inteligência artificial, ele dá as opções e dá a resposta para o eleitor. Aí uma inovação desse chatbot, que chama Maia, para essa eleição, é que ele vai dar orientação também para partido político e candidato, porque ele vai estar interligado no Candex e Então, ele vai dar opção sobre o registro de candidatura. Então, para o partido que quiser acompanhar processo, saber se a candidato quer saber se a candidatura foi deferida, Nossa, em é que fase o muito processo bom. está. Então, esse chatbot vai dar essa opção para os partidos. Então, é uma forma de diminuir a demanda de atendimento de telefone, né, do cartório. E tem a gente tem um chatbot que é dos servidores, que a gente sabe da dificuldade que é concentrar a informação num lugar só, dentro da intranet dos tribunais, né? Porque, querendo ou não, cada sessão
tem a sua forma de armazenar Organização. informação, e aí a gente fica meio perdida, às vezes, para buscar as informações. Aí a gente tem um colega, que é o Sandro, que ele desenvolveu esse chatbot, que chama Eleitoral Bot, só que ele implementou a princípio no Telegram para a gente usar, e a TI agora pediu para... Ele está temporariamente fora do ar, porque ele tá passando por algumas transformações por questão de segurança de informação, porque apesar de não ter dado de eleitor, de não ter nenhuma informação pessoal, mas tem informações, dados da Justiça Eleitoral, né? Então, ele está passando por uma implementação de questão de segurança de informação. Então, ele está temporariamente suspenso, mas ele funciona para a gente, assim, é uma mão na roda, porque é uma forma de concentrar a informação num lugar só. Você digita lá o que você quer e ele vai te dar um monte de opção, que às vezes ele não é, lógico que é impossível abranger tudo, mas é uma forma da gente conseguir obter uma resposta rápida, né? Que aí não precisa ligar para ninguém, não precisa, Abrir né, chamada. esperar uma resposta de e-mail muitas vezes. Então é bem bacana. Esse foi o Com certeza. colega que implementou. A gente brinca com ele, você não tinha nada para fazer na sua zona, não, que você está inventando esse tempo aí. É, gênio, né? Gênio é assim, cria as coisas. Ele é assim, esse Sandro, ele tá envolvido em todas essas questões tecnológicas do tribunal. O pessoal pede ele para testar porque ele é fera mesmo. É um cara É o nosso bem... colega da live anterior, que é do TRE de Minas, de Lagoa Santa, ele chama Sandro também. Ele recebeu uma premiação de inovação, TSE, e ele é assim também, ele é cheio de inventar coisas na própria Então vai ter que é zona. mal E, de Sandro, né, deve Juliana? Sandro, ser, então... deve ser. Que bom, né? Que a gente tem pessoas criando, inovando, porque a gente precisa muito mesmo, igual você disse, assim, às vezes a gente precisa consultar, e como é o nosso, quem trabalha no eleitoral, acho que não só na justiça eleitoral, advogados, professores, a gente sabe que, e professores, a gente sabe que a movimentação é muito rápida, a gente precisa de informação, de orientações e tomar atitudes muito rápidas, né? Então, às vezes, a gente não tem tempo para parar, pesquisar e buscar, às vezes, como que eu vou mexer num sistema, ou como que eu posso agir de determinada forma, né? Ou se eu posso mandar, se eu preciso tomar uma atitude de alguma coisa, eu mando ofício para lá ou para cá, né? Porque aí é uma coisa burocrática, às vezes, do tribunal. Então, se tiver uma coisa automatizada que já está padronizada, né? Só que a gente não consegue encontrar rápido, Exatamente. facilita Ele muito. conseguiu assim, reunir um monte de informação num lugar só, assim, que facilitou muito. Principalmente questão de prática cartorária. Às vezes você não sabe, vem cá, essa é representação. Eu tenho que intimar pelo Diário da Justiça, eu posso intimar pessoalmente, tem que mandar, pode ser pelo WhatsApp. Perguntinhas assim que às vezes a gente tem na hora, você está com Aham, dificuldade de pesquisar, mas ele já conseguiu concentrar muita informação num lugar só e ajudou bastante. muito Assim, bom. de sistema também que eu me lembro, eu não sei se também já é implementado em todos os tribunais ou não, que é o Infodip, que é o sistema que a gente recebe comunicação de óbito, extinção de punibilidade, de Condenação. condenação, que eu sei que todos usam, mas aqui a gente já usa há bastante tempo também, que é integrado com o Elo, né? Então, você mata lá no Infodip, o eleitor tá morto também no Elo, né? Aqui em Minas a gente já usa também há algum tempo. Realmente é muito prático. É muito prático. Então, eu acho que é isso. Mas esse do chatbot, que a gente sabe
que a tendência o mundo está cada vez mais tecnológico, né? E o ser humano, não sei se felizmente ou infelizmente, é bem dependente da máquina, né? E às vezes o que eu percebo, até com essa questão da intimação pelo WhatsApp, dos mesários, é que você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa vê. Se você liga, a pessoa não te atende. As pessoas Exatamente. hoje em dia não querem falar no telefone. Elas não querem conversar. É, Elas preferem escutar um áudio seu no WhatsApp do que atender verdade. seu telefonema. Então, assim, a gente sabe que o mundo é assim hoje em dia. Então, esses chatbots, eles têm uma procura muito grande, porque a pessoa prefere ver uma informação lá escrita do que ligar para alguém e perguntar. Então, Exatamente. Às vezes você não sabe com quem você está falando, né? Se aquela informação que a pessoa está te fornecendo é confiável. exatamente. Às vezes você vê lá que é um canal oficial, né? Se é um chatbot lá do cartório ou do tribunal. É uma referência que é confiável, né? É uma informação confiável, porque a gente tem hoje em dia muito uma crise de confiança. O que é informação confiável? Onde que eu busco informação confiável? É na televisão, é no jornal, né, é na internet, qual site, né? Então, assim, Exatamente. teoricamente, no chatbot do tribunal, criado pelo tribunal, a informação é confiável, né? Confiável, Eu vejo, exatamente. eu falo muito assim, porque às vezes eu vejo alguns atendimentos assim, que, né, a gente, dependendo de quem atende, responde de um jeito, E o outro responde de outro. isso é Aí eu falo, né, verdade. Um é mais né, tempo para responder, o outro já escuta melhor, né? Então, a gente sabe isso, que é isso mesmo. E a informação é padronizada, né? Pelo WhatsApp, ela é padronizada, né? exatamente, Ele vai ter uma resposta padronizada, né? Qualquer um que pedir a mesma informação vai ser fornecida exatamente a mesma exatamente. informação. Então, para nós é até assim, para a gente é até bom, porque evita, né, essas informações contraditórias ou insatisfatórias, né? E facilita, né? Querendo ou não, facilita demais a vida do cartório. Eu gostei bastante de saber que esse chatbot dos eleitores também vai servir para os políticos, né? Porque nessa fase que a gente entra agora da eleição, quem mais liga para a gente ou é mesário querendo sair, ou é o candidato querendo saber se o processo, como é que está o processo dele, né? Que o processo que está disponível no Que tá, PJE, que tem um exatamente. espelho do CAND no site, mas aí, quando a gente é procurado, a gente tem que dar Tem que informação. dar Se essa informação. informação estiver disponível em outro, Em facilitada em outro mais um canal, que canal, realmente certeza. Facilita facilita muito para a para a gente. gente. Não que E a a gente não demanda queira dar informação, mas como a gente tem outras demandas que são urgentes, e que, sabendo que essa informação já está em outros lugares, é um desgaste, é um né, desgaste, muito grande para a gente. a vontade que dá de falar é, não, ó, você entra em tal Procura lá lugar, no o site. senhor vai saber. É, Aí a maioria, aí tem muitos que tem, a gente sabe que tem dificuldade com o computador, né? é, Mas o WhatsApp todo mundo mexe, né? Querendo ou não, no WhatsApp, mais bem instruído ou menos instruído, mais apto com o computador ou não, a pessoa é tá mais lá, ela sabe sendo intuitivo, né, uma ajudada. conversa. Então, facilita bastante, com certeza. E o do colega está suspenso, mas a gente acredita que até meados da eleição ele vai estar lá na ativa de novo para ajudar a gente. Que bom, tomara que seja estendido para os outros regionais também. Ai, tomara, né, Ju? Mas Priscila, é a isso, gente, eu acho que a gente falou sobre tudo, né?
só encaminhando aqui para o final, uma questão que a gente tratou assim, em todas as lives foi que é muito diferenciado, né? A gente conversou com uma colega de Rondônia, outra colega do Pará, uma colega de Santa Catarina, você já trabalhou no Paraná também, um outro colega de Minas, né? Que é daqui, mais parecido, apesar de Minas ser bem grande, muito parecido aqui com a minha zona. E sempre tem essa diferenciação da logística, das urnas, recolhimento, né? Cada lugar tem a sua especificidade, né? Se, nossa, no Pará é muito interessante, né? Para a gente, assim, que acho que para a maioria de quem não é de lá é muito diferente, né? A questão dos rios, embarcações, às vezes helicóptero. Aqui a gente também tem, não na minha zona especificamente, mas porque a minha não tem ilha, né? Mas a gente tem zonas próximas aqui que tem comunidades ribeirinhas. Eu estou perto de Porto Seguro, estou perto de Alcobaço, que é onde tem Abrolhos, que vê as baleias, e nessa região tem bastante gente que precisa levar urna de barco, né? Aqui, apesar de não ter essa peculiaridade, mas como eu tenho essa zona, a exemplo dessa zona rural, que eu falo que é estrada de pedra, que a gente tem que mandar, a gente manda até, por exemplo, lá são 2 sessões, a gente manda umas 6 urnas para lá. Por quê? Porque no transporte a bicha sacode tanto que muitas vezes sai a bobina sai do lugar, às vezes a mídia sai do lugar. Eu tenho que mandar o técnico dorme com a urna, eu mando ele um dia antes. Eu tenho essa localidade, como é muito distante, eu não posso mandar no dia da eleição, porque ele vai ter que sair muito de madrugada para chegar lá, para estar lá até 6 horas da manhã, 7, para o mesário receber a urna, ligar a urna, e se tiver alguma intercorrência que tiver que mexer, a demanda é muito grande, então eu tenho que mandar um dia antes. Aqui, depois, a gente acabou implementando, tinha uma época que a gente levava a urna no dia da eleição e na pandemia a gente resolveu levar antes para ter o mínimo de contato, para evitar os contatos pessoais por conta da Covid, a gente acabou mandando um dia antes, arrumando as sessões um dia antes, com calma, em horários espaçados para poder evitar esses contatos. E a gente acabou achando que a ideia deu certo, então a gente hoje manda todas as urnas um dia antes. Mas nesse local, por exemplo, que é de difícil acesso, eu tenho que mandar o técnico de urna, aí ele tem que ir com um policial para fazer a escolta da urna. Aí, como é um distrito que tem, acho que deve ter uns 1.500, 2.000 habitantes, é muito pequenininho. Lá são 2 sessões com 300 e poucos eleitores cada uma. Então, é um distritozinho pequeno. Então, não tem hotel. Aí, a gente faz um esquema com uma pessoa que recebe eles em casa, dão alimentação para o policial e para o menino. Aí a gente tem, como a gente recebe uma demanda de uma verba de suprimento de fundos, aí a gente paga essa pessoa para. Aí eu pago para ela vir buscar os 2. Então ele faz o transporte, dá hospedagem e comida para. Meu Deus, nossa, é muito assim. Muito para fazer a eleição acontecer. E aí vem aquelas questões, né? Vem os questionamentos. Mas a urna foi um dia antes, ninguém vai mexer nessa urna. A urna está na casa do fulano. Mas o policial tá junto, para quem quiser fazer uma fiscalização, né? Então, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum questionamento nesse sentido, mas a gente sabe que muitas pessoas se questionam, mas e questão de segurança, da próprio respaldo para a sociedade, né? Que cobra, que acha que a gente... A urna não funciona antes do horário, né? Programado, do dia da eleição. A pessoa pode até ligar e ela vai estar lá travada, né?
Se alguém resolver algum dia fazer o teste, sei lá, se fizeram, vai perceber isso. Essa urna só funcionará às 8 horas do No dia dia, tal, né, que é o dia da eleição. Mas, exatamente. é, E tem a zerésima, né? Que no dia da eleição o mesário vai imprimir e a pessoa vai ver que não teve voto nenhum. Os fiscais, exatamente. né? Então, assim, aí a gente tem que mandar, a gente tem mandado todas as urnas um dia antes, mas tem essa peculiaridade desses. É esse local mais distante. Eu tenho um outro também que a gente faz essa logística de pagar uma pessoa para transportar, para dar alimentação para o técnico, e o técnico ele tem que ficar por conta daquele local de votação, e como é muito longe, eu não posso pedir para ele ir para outro local resolver algum problema em outro local, e ele fica exclusivo para esse local, dada a dificuldade de chegar até lá. E aí é ele que eu treino para fazer a transmissão do JE Connect, né? Então ele é o faz tudo. É, Né? é Ele a é justiça técnico, eleitoral lá, nesse local de votação. ele é a justiça eleitoral lá. Qualquer reclamação, esse local nem telefone pega. Meu Deus. A gente só conversa pelo WhatsApp. Aí ele fica lá no Wi-Fi o tempo todo e a gente fica conversando só pelo WhatsApp. Então é bem peculiar mesmo. Então eu acredito que, eu não sei se todas, mas assim, eu sei que muitas zonas eleitorais têm essa, principalmente questão de zona rural, quem tem indígena, comunidade indígena, passa muito por isso, de ter essa logística para levar um dia antes, muitas vezes, e que o É uma acesso é coisa mais que difícil. não se imagina, né? Assim, é longe, é distante, não tem, é um lugar que, para a gente que é de fora, é muitas vezes até inóspito. É, E onde que o mesário vai? O mesário às vezes é de lá, né? Mas onde que a pessoa que é responsável pela urna fica, né? Porque tem que ter exatamente. alguém, se tiver falha na urna, essa pessoa não é uma pessoa que vai ficar no cartório, porque é longe, então tem que ter alguém lá. Onde que essa pessoa fica, como que funciona essa questão, é interessante. Eu Mas não tenho esse caso aqui, eu também nem eu sabia, nunca tinha imaginado isso. E é interessante que aí eu mando, tem 3 eleições que eu mando a mesma pessoa para ir para esse local. E o que eu achei bacana é que na última eleição ele já conhece todo mundo. O TEG ele já está amigo da Se você comunidade, colocar né? outra pessoa, vai dar briga, né? Você Vai dar, vai ter que mandar não, sempre ele. ele vai de bom grado. E aí o que eu achei bacana é que ele até em casamento ele foi. Aí eu mandei mensagem para ele, eu falei, e aí, tá tudo bem? Você está conseguindo dormir? Te receberam bem aí? Eu nem estou em casa, não, estou num casamento. O quê? Você está em casamento? Olha lá, você não vai exagerar nesse casamento, não, que você tem que trabalhar Pelo amor de amanhã. Deus. Meu Ai, Deus, ele, muito não, mas é bom. casamento evangélico, não tem nada demais, não é só casamento mesmo. Tudo bem. Nossa, Ai, mas é bem assim, o Brasil, eu falo que o Brasil tem muitos Brasis, né? Tem realidades exatamente. muito diferentes e eu falo que o pessoal da Justiça Eleitoral tem muita história para contar, né? Muita, muita. Lá no Paraná, a gente teve um caso, não foi meu, no encontro de servidores, uma colega contou que ela, assim, contando a peculiaridade da eleição dela, gente, no dia da eleição a gente teve que fazer busca e apreensão de cachorro. Mas cachorro? Por que cachorro? Ela, não, teve um candidato, um abençoado, que pegou os cachorros de rua e tosou os cachorros com o número dele e soltou na porta da escola. Meu Deus, que criatividade. Que os candidatos não escutem. Oh, nossa, é mesmo. Meu Deus do céu. É. E aí ela teve que chamou uma ONG lá dos animais
para recolher os cachorros para ficar lá na ONG até o fim da eleição para soltar eles depois. Meu Deus, tem que ser, porque não dá nem tempo de crescer, né, o pelo. Não, não dá. E também não Nossa, ia ter pet shop para tosar eles todos, né, no dia da é, eleição. meu Mas é Deus, muita não, muita, criatividade. muita. É, Deve ter muita diferença, assim, também, entre agora que você está no Nordeste, entre o Nordeste e o Sul, né, assim, Paraná. tem. Lá, eu falo, eu brinco muito quando eu estava lá no Paraná, a gente tinha uma dificuldade de fazer título, porque o povo tem, os sobrenomes têm 15 consoantes e 2 vogais, né? Nossa, o risco de fazer errado, de Fazer ter errado. algum erro é grande. Lá a gente vê assim que no Paraná tem muito descendente europeu, né? Tem muito descendente de alemão, tem muito descendente de italiano, ucraniano, polonês. Tem muita e tem colônias. Eu tinha comunidades rurais, esses distritos rurais que o povo não falava português. Era só era só alemão. Eles são muito assim, eles são muito unidos entre eles. É uma comunidade que funciona. Lá no Paraná, eu tinha nesses distritos, muitos não tinham escola. Eles tinham a cultura de eles próprios ensinarem os filhos em casa aqui ler, escrever, noções básicas de matemática. Como é numa comunidade agrícola, né? Eles tinham essa cultura de que era agrícola mesmo, no máximo manda um para estudar Conhecimento fora, básico. mas uns mais para a área da agricultura, né? Uhum. E então eu não tinha escola. Aí lá a gente montava local de votação na igreja. A maioria dessas comunidades tinha um pavilhão da igreja onde eles fazem as festas da comunidade, churrasco, fim de semana. E aí a gente fazia, era no pavilhão da igreja que montava a sessão eleitoral, muitas vezes. Porque não tinha escola para colocar. E aqui, assim, a gente não tem esse problema com as escolas, mas a questão cultural é completamente diferente, né? Aqui a região em si, essa região do extremo sul aqui da Bahia, é uma região que tem uma população indígena muito grande. Mais para cima, perto de Salvador, tem comunidade quilombola também, tem muito quilombola. Então, é outra vivência, né? É uma vivência bem diferente mesmo. E a política em si, que assim, o pessoal do Sul, por incrível que pareça, eles têm assim, que a gente vê é que a população tem uma linha de política que eles seguem para o resto da vida. A maioria, quem é de direita, vota na direita, quem é da esquerda, vota na esquerda. E é difícil você ver as pessoas discutirem, brigarem. Lá eu não via muita confusão por conta de política, né? Agora aqui Interessante. o sangue ferve. Aqui Aqui o povo também. mata e morre por conta de política. É, o voto é disputado a tapa, né? Aqui é assim. Aqui o povo briga por conta de bobeira. Você fala assim, não, gente, ó, preocupa com a sua campanha, para de ficar olhando para o vizinho, para a grama do vizinho, se a grama do vizinho está mais verde, está mais, né? Aqui o pessoal e assim, cabo eleitoral que veste a camisa mesmo e vai para a rua. Aqui a gente vê que o pessoal tem essa postura mais de defender aquilo que acredita, né? Lá a gente não via muito, assim, via, mas eu percebia menos do que aqui no Nordeste, né? Na Bahia especificamente. Pode E principalmente ser uma que coisa cultural mesmo, né? Não sei, eu que acho teria que ser que sim. estudado. Mas a gente lá, a gente vê que o pessoal
tem uma opinião e segue aquela opinião, não é muito de ficar alimentando discussão, não. Aqui a gente percebe que é mais... Eu não, às vezes é até mais velado lá, não sei. Mas pode aqui é ser mais acirrado, né? mais acirrado. Aqui o pessoal gosta de ir em rádio. Aqui o pessoal é muito ligado em rádio, né? Apesar de a gente verificar que hoje as redes sociais têm uma grande preferência pelo público em geral, né? Mas ainda no interior a gente percebe que o pessoal ainda escuta muito rádio. E tem os programas que cada rádio apoia um político, a gente percebe claramente que Sim. a rádio apoia um político, a outra apoia o outro, então é uma metendo pau no outro, na situação, na oposição, e aí vai, né? E lá no Paraná também. Eu percebia muito esse lado da rádio ter um papel muito importante na campanha eleitoral, né? Tanto que a gente recebe em eleição municipal, assim, hoje o grosso é rede social, né? Não tem jeito. Mas a gente recebe ainda muitas representações de propagandas feitas em rádio, né? Mais direito de resposta, né? Do que propaganda em si, mais direito de resposta, né? Porque eles gostam de fazer picuinhas, os detalhezinhos. Exatamente. Mas acontece. É isso mesmo. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente... Muitas curiosidades, nossa, muito rico o nosso debate aqui, né, suas exposições. Só tenho a agradecer. Eu que agradeço a Por ter oportunidade. aceitado o convite. Acho que a gente está encerrando aqui o nosso ciclo de lives aqui sobre os cartórios eleitorais, assim, com chave de ouro. Também quero agradecer aqui a oportunidade da transparência eleitoral, para a gente poder mostrar um pouco da realidade, né, dos cartórios. Né? Tem a realidade da justiça eleitoral como um todo e a dos cartórios eleitorais, que é bem específica, né, igual a gente estava tratando aqui. É bom para a população identificar as dificuldades que a justiça eleitoral enfrenta, as demandas que a gente tem, porque, a grosso modo, nós que somos servidores da justiça eleitoral, a gente sempre tem aquele estigma das pessoas próximas falar assim, mas você não faz nada, você trabalha só de 2 em 2 anos. Exatamente. E a sociedade como um todo que acha que a coisa está pronta, quer chegar lá e colocar o dedo na urna e pronto. Ninguém sabe como milagrosamente os candidatos foram parar lá dentro, né? Isso. Então... Como que está a urna lá prontinha para receber o voto no dia da eleição, os mesários formados, na mesa de votação lá no dia da eleição, os materiais todos organizados. Esses dias mesmo eu expliquei para uma pessoa que apareceu lá, que é pré-candidata a cargo de vereador, e a pessoa não tinha ideia que o fechamento de cadastro era para botar os eleitores nas urnas. Mas por que fecha? Por que tem que parar de fazer título? Eu falei, imagina se a gente faz título até no dia da eleição, como é que essa pessoa vai votar? Como é que eu vou botar a pessoa lá na urna para ela votar? Ah, tem que botar o eleitor na urna também, não é só o candidato, não? Aconteceu isso. Eu não sei se vocês tiveram aí eleições do Conselho Tutelar. Aconteceu isso nas eleições do Conselho Tutelar, que não, aqui foi opcional os municípios trabalharem com urna ou não. E nos municípios que não trabalharam com urna eletrônica, com o apoio da Justiça Eleitoral, dos TREs, que foi opcional, né? Ficou uma bagunça com relação a essa questão de eleitores, porque eles tentaram fechar, colocar uma data limite para os eleitores, né? Não, é eleitor que está no cadastro até tal data, porque a Justiça Eleitoral fornece, né, o cadastro. Só que eles não conseguiram organizar, porque não tinha o cadastro fechado, que estava na urna,
virou, não sei se você acompanhou isso, virou uma bagunça. Aí no Ficou, dia da eleição, o eleitor chegava lá, queria votar, não estava na lista, tinha uns que estavam. Foi bem complicado. as Eu pessoas acho que não foi até entenderam. importante para valorizar o trabalho da Justiça Eleitoral, Com que parece simples, né? certeza. Exatamente. E a pessoa, porque assim, as pessoas não têm essa informação, né? Acha que a urna é só os candidatos, mas não é só isso, é local de votação, é eleitor, tem vários dados, né? Então, Se aparecer um eleitor que não é daquele local de votação, ele não vai não conseguir vai votar conseguir naquele local. E votar. essa informação é a urna tem esse controle, né? Exatamente. Então, assim, é Também. um trabalho, assim, é importante, eu acho, esse trabalho da transparência para mostrar um pouquinho a nossa realidade, para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre como é os bastidores, né? Os bastidores, Exatamente. eles não acontecem na véspera, lá em outubro, né? A gente está desde o começo do ano se preparando para proporcionar uma eleição tranquila, uma eleição sem intercorrência, né? Sem maiores problemas. E os tribunais, exemplo, eu posso dar o exemplo aqui da Bahia, né? Ele vem diuturnamente fazendo melhorias sistêmicas para proporcionar uma eleição mais célere e menos desgastante, né? Tanto para os servidores quanto para os eleitores também, né? Que ninguém quer ficar lá na fila até 5 horas da tarde para votar, né? Então, o sistema da urna ele tem que estar contento para não travar, né? Sempre são feitas melhorias. A gente sempre faz simulados, né? Para quem não sabe, os sistemas eles são sistematicamente testados até na véspera da eleição, né? Por nós servidores para identificar problemas, né? E é importante, eu acho importante essas peculiaridades serem mostradas, as dificuldades, né? E também dar os louros também, né? Que é valorizar o trabalho dos nossos tribunais que tentam buscar melhorias para o nosso trabalho também, né? Essas inovações de sistemas que facilita o nosso trabalho, né? Exatamente. Então, É isso. muito obrigada, Priscila. Obrigada a Eu te você, Ju. agradeço muito. Você já deu os agradecimentos aqui para a transparência, é isso mesmo, né? Eu agradeço você em nome da transparência, em meu nome também, por ter aceitado o convite. E a transparência, como você mesmo disse, pela oportunidade, né? Da gente conseguir demonstrar um pouquinho da nossa realidade, Isso. mas que já foi de grande valia. É isso mesmo, Ju. Muito obrigada. Obrigada Até a você. mais. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até uma gente. próxima. Obrigada. Boa eleição. Exatamente. Boa eleição para nós todos.